Prezados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Com muita alegria, com muita fé e esperança, estamos iniciando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 2 deste novo trimestre que o Senhor tem preparado para nós, cujo nome da lição, hoje dia 12 de julho de 2020, é Despertamento Espiritual, um milagre. Despertamento Espiritual, um milagre. Essa é o nosso tema no dia de hoje. Nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise, falando um pouquinho sobre o livro de Esdras e Neemias. Aí dois livros bastante importantes que falam sobre restauração, que falam sobre despertamento espiritual, correntes milagres que aconteciam naquela época e grandes livramentos que o povo de Deus recebeu. Não é diferente nos dias de hoje. Então o subtítulo diz assim: a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Essa é a nossa aula, ou essa é a nossa lição, e a nossa aula de hoje fala sobre despertamento espiritual, um milagre. Como prometido na última aula, nós hoje vamos fazer um sorteio abençoado. Dois sorteios abençoadíssimos deste livrão aqui, destes dois livros, cujo título é Coronavírus e Cristo. Coronavírus e Cristo. Esse foi um livro escrito pelo autor e pastor John Piper, e ele disponibilizou gratuitamente esses livros, aqui no Brasil e em vários lugares do mundo. E hoje nós vamos estar fazendo esse sorteio para os alunos, jovens e adultos. Os adolescentes já tiveram sorteio no último trimestre, ficou faltando jovens e adultos, mas agora nós vamos compensar aí esta falta, Para você participar deste sorteio, você precisa colocar uma hashtag aí nos comentários do vídeo no Facebook. Qual é a hashtag mesmo, produção? Agora esqueci. Eu quero o livro. Hashtag eu quero o livro. Muito bem. Então, coloque aí. Ao final, nós vamos sortear essas duas bênçãos aqui. Os irmãos vão estar ali colhendo os nomes de quem colocar a hashtag para o sorteio dos livros. E no final da aula, a produção aí vai fazer esse sorteio abençoado. Muito bem. Para nós iniciarmos, meus irmãos, vamos iniciar com uma oração. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede da Tua graça, mais um dia que o Senhor nos concede da Sua misericórdia, mais um dia que o Senhor nos concede vida, o ar para nos respirarmos. Obrigado, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre nós. Rogamos o Teu favor, rogamos a Tua misericórdia, rogamos as Tuas bênçãos, para que o Senhor venha a abençoar mais esta aula, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha nos despertar espiritualmente para o mundo, Senhor, que tão de perto nos cerca, nos oprime e que nós estamos nele. Abençoa, Senhor, esta aula, abençoa todos os Teus filhos que irão acompanhar, interagir, e que a bênção do Senhor seja conosco. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua bênção e ajuda-nos nesta difícil tarefa, Senhor, que é expor a Tua palavra. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos iniciar aqui a lição de número 2, 12 de julho de 2020, Despertamento Espiritual, um milagre. Esse é o título da nossa lição. O textuário diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, versículo 11.
A verdade prática diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e Neemias capítulo 1, dos versos 1 ao 3, que diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Amém. Esse é o texto que embasa a nossa lição no dia de hoje. Hoje, meus irmãos, nós falaremos um pouquinho sobre despertamento espiritual, suas origens e suas finalidades. O que é um despertamento espiritual? Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o livro de Daniel e como aconteceu o cativeiro do povo hebreu ou dos israelitas, né? Nós falamos um pouquinho sobre como que o povo estava em grande miséria por causa do pecado. Jeremias, né, tinha sido o último profeta a profetizar no Reino do Sul, em Judá, e ele profetiza por 40 anos, e ele profetiza restauração, ele profetiza o arrependimento, e ele é mal sucedido no seu ministério, embora Deus o tenha usado grandemente. Ele é mal sucedido, então a sua palavra, a palavra que ele declarou profeticamente através do poder de Deus, ela é cumprida, de que viria a Babilônia, e a Babilônia levaria todo o povo de Israel cativo para a sua terra. Isso acontece onde lá estava Daniel. Daniel é um grande homem de Deus, que Deus levanta no meio da Babilônia. Ele passa ali muitos e muitos anos servindo a vários reis e sendo fiel a Deus. Mas a condição do povo que estava na Babilônia era terrível. Era uma condição espiritual muito, mas muito deplorável. Primeiro, porque o povo não estava mais na sua terra. Segundo, porque o símbolo maior da presença de Deus, que é o templo, havia sido destruído e todos os utensílios do templo haviam sido levados para a Babilônia. E terceiro, porque aquele povo não tinha mais sua confiança em Deus. E esse, para mim, é o principal ponto aqui desta
desta aula. O povo não tinha mais confiança em Deus. Embora nós vejamos algumas pessoas que tinham sim a sua fé em Deus enrijecida, a sua fé em Deus muito bem preservada, como o caso de Daniel, como é o caso dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o povo, no geral, vivia numa condição deplorável. O povo passa 70 anos na Babilônia e, depois de 70 anos, o rei Ciro ele envia um édito, né, que chama uma carta com a sua assinatura, promulgando a volta deste povo para a sua terra, a volta do povo de Israel para Judá, para a Judéia. E aí é justamente o texto aqui de Esdras e Neemias. Então, no ano 538, há esta volta, há essa promulgação do édito e há a volta do povo de Israel à sua terra. Veja que maravilha. Mas a condição espiritual do povo, repito, era muito, mas muito ruim. O interessante é que Deus ele fez um milagre, né? Aqui já adentramos mais na nossa aula. Qual foi o milagre operado por Deus? O grande milagre operado por Deus foi que o Senhor ele começou a instigar através do Espírito Santo. Ele começou a promover a fé no coração daquele povo que estava retornando para a terra. O próprio Deus começou a despertar espiritualmente aquele povo, começou a despertar aquele povo para a fé, começou a despertar aquele povo para a confiança, começou a despertar aquele povo para voltar à palavra. E com isso Deus envia alguns profetas, né? Entre eles aqui nós vamos ver Ageu, Zacarias, então vamos comentar aí ao longo da lição. E foram profetas que fizeram do seu ministério um ministério de incentivo ao povo de Deus. Então Deus promoveu um milagre. E a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, meus irmãos, é que Deus, ele é um Deus que desperta o seu povo para a sua obra. Quando nós vemos alguém muito engajado na obra de Deus, quando nós vemos alguém com muito afinco à obra de Deus, com muito cuidado, com muito zelo à obra, nós não devemos pensar naquela pessoa diretamente, mas nós devemos pensar que o Espírito Santo de Deus é aquele que está incentivando o coração daquele homem, daquela mulher, para continuar servindo a Deus com tamanho zelo, com tamanho cuidado, com tamanho pudor. É o Senhor que está instigando aquele coração a servi-lo com mais afinco, com mais cuidado. Então, exatamente isso que estava acontecendo aqui. O próprio Deus começou a levantar o povo em direção à sua palavra. O próprio Deus começou a dar força para aquele povo se levantar das suas ruínas. Aquele povo que tinha perdido tudo, muitos perdido as suas famílias, né? Estavam sozinhos, abandonados, mas o Senhor começou a despertar aquele povo para uma grande obra e começou a despertá-los espiritualmente, começou a despertá-los para a fé. Isso foi a primeira coisa que Deus fez. Quando Deus faz isso, ele faz isso através de um milagre. É necessário um milagre da parte de Deus para nos despertar, para nos mover em direção a Ele próprio. Nós não fazemos nada pelas nossas mãos humanas. Aliás, quando nós colocamos as nossas mãos nas coisas de Deus, nós temos que tomar muito cuidado para não desfazer aquilo que Deus fez. Mas o próprio Deus estava empurrando aquele povo em direção à fé, à bem-aventurança, às coisas boas. O próprio Deus despertou aquele povo através de um grande milagre. E é interessante nós falarmos de milagre, meus irmãos, porque às vezes nós só enxergamos milagres nas coisas sobrenaturais. Às vezes nós só enxergamos milagres nas coisas impossíveis. E é lógico, tudo isso é milagre. Mas pense, no mundo
tão terrível que nós vivemos, no mundo tão duro, tão violento, com o inimigo que nos cerca tão de perto para nos fazer tropeçar em todo instante, todos os dias, nós saímos, nossos filhos saem, nossos pais saem, nós saímos, fazemos as nossas coisas, voltamos no dia seguinte. Nós saímos, fazemos as nossas coisas, voltamos e assim por diante. Todos os dias, dia após dia, nós fazemos isso e não acontece nada conosco. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra e o Senhor, Ele nos preserva e muitas vezes nós nem ficamos sabendo. Isso também é milagre da parte de Deus para conosco. E isso também é um operar da parte do Espírito Santo na nossa vida e que muitas vezes nós nem nos damos conta, mas o Senhor está lá. Quando nós mais precisamos dele, Ele está lá. Bom, qual que era a finalidade deste despertamento? Lembrando que se você quiser o sorteio desse livro aqui, ó, hashtag eu quero o livro. Não sei se estava todo mundo aí na live na hora que eu falei do sorteio. Nós vamos sortear ao final da aula esses 2 livrinhos aqui do pastor John Piper, Coronavírus e Cristo. Hashtag eu quero o livro. Coloca aí nos comentários do Facebook. Muito bem, quais eram as finalidades deste despertamento? Né? Por que Deus despertou o povo espiritualmente? Primeiro, porque o povo necessitava ser restaurado. A nação de Israel estava em ruínas. Né? Quando o povo deixou de habitar a sua terra, né, lá na época de Jeremias, e a Babilônia veio e levou eles presos para a Babilônia, para aquele estado chamado Babilônia, a sua terra ficou à deriva, a terra da promessa, aquela terra que Josué tinha conquistado. Aquela terra tinha ficado ao léu, não a mim, né? Ao léu, né? Ao vento, à deriva. E aí outras pessoas, outras nações vieram e habitaram naquela terra, fizeram daquela terra sua. E agora, quando o povo estava voltando, encontraram a sua terra habitada, eles teriam que batalhar novamente para conquistar a sua terra. Como aquele lugar era propriedade também do rei Ciro, Ciro tirou as outras nações e deixou Israel ali no meio. Mas o perigo que Israel corria com essa manobra do rei Ciro foi bastante dificultosa, e isso nós vemos no livro de Neemias com mais clareza, esta frequente oposição ao povo de Deus. Então Deus precisava restaurar a nação de Israel. Segundo, Deus precisava restaurar espiritualmente Israel. Como nós falamos, o povo havia perdido a fé, perdido a confiança em Deus. Aquele povo estava completamente indiferente quanto às coisas de Deus. Eles não observavam mais a palavra de Deus. Eles não tinham mais esperança naquilo que os profetas haviam escrito, naquilo que Moisés havia escrito. O povo não tinha mais fé na palavra. O povo não tinha mais fé em ler e obedecer aquilo por amor a Deus. O povo estava indiferente quanto às coisas de Deus. Tem um parágrafo aqui na lição, na página 10, que é bem interessante. Página 10 aqui para quem tem a lição de aluno, né? Como eu. Diz assim, é no segundo tópico da lição, o ponto 2, a restauração espiritual de Israel. Diz assim o terceiro parágrafo: cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo de Deus. Veja, o que Deus estava promovendo ali era um arrependimento, era uma regeneração, era isso que Deus desejava para aquele povo.
que aquele povo se arrependesse dos seus pecados. Aquele cativeiro que durou 70 anos foi um cativeiro que durou para que o povo soubesse que só o Senhor é Deus, que somente o Senhor Deus haveria de ser glorificado. E mesmo assim, aquele povo, muitos permaneceram infiéis. É interessante, meus irmãos, falarmos disso, porque hoje nós estamos vivendo em dias difíceis, tempos trabalhosos. Falando sobre esse coronavírus, se você que ganhar o livro ler esta maravilha aqui, esta bênção, você vai ver que o autor fala justamente disso, de como a relação entre Cristo e a igreja faz com que nós olhemos esse coronavírus como um ato divino e um ato que glorifica a Deus, e que através dele nós precisamos voltar ao Senhor, voltar à palavra, voltar ao amor, voltar à esperança. O autor vai dizer que Deus ele dá providências agridoces em nossa vida. Providência agridoce é aquilo que não é nem algo agridoce é aquilo que não é nem salgado, mas também não é doce. Ele é meio amargo, ele é meio sei lá, tem um gosto meio diferenciado. E é isso que o Senhor faz. Às vezes não é aquilo que nós queremos, é aquilo que Deus quer. Às vezes nós não nos sentimos bem com isso, mas a vontade de Deus prevalece. Essas são as providências agridoces de Deus. E Deus, Ele nos faz mais fortes através do seu Espírito Santo. É disso que nós precisamos e é isso que nós temos que desejar. Partindo aqui mais um ponto, avançando aqui mais um ponto, fala que Deus cumpriu as suas promessas, né? Como eu disse no início, Jeremias, né, profetizou cerca de 40 anos em Judá, profetizou o arrependimento, e quando ele viu que o povo não ia se arrepender, ele profetizou a derrubada do povo, né? A derrubada do povo de Israel. E ele disse que a Babilônia viria e faria com que esse povo seria levado, né? Falou com que esse povo fosse levado para a Babilônia e ali ficasse 70 anos. Esta promessa foi cumprida. Depois de 70 anos de cativeiro, 72 anos para ser mais preciso, o povo se voltou para a mão do Senhor novamente. Ou melhor, o povo voltou para a sua terra através do poder do Espírito Santo. O povo retornou à sua terra, fazendo com que um novo despertamento espiritual fosse publicado ou fosse no meio do povo elevado, né? O povo foi aquele que foi alvo específico das promessas do Senhor Deus. Aquele povo foi um alvo da promessa de Deus. Tanto a promessa de cativeiro, quanto a promessa de restauração. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para nós, porque nós somos alvos das promessas de Deus. Nós somos alvos da grandiosa promessa que o Senhor Deus fez de salvar a todo e qualquer pecador. Essa promessa, em parte, já se cumpriu quando Jesus Cristo ele abriu os braços na cruz do Calvário e nos fez mais dependentes de Ti, salvando-nos dos nossos pecados. Mas ainda, a restauração final na vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo nos remete a pensarmos na sua vinda e na sua promessa. Nos remete a pensarmos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor salva, que só o Senhor cura, que só o Senhor batiza com o Espírito Santo e que em breve Ele voltará. E assim que Ele voltar, nós também com Ele reinaremos até o fim das eras, ou por toda a eternidade. Então Deus é um Deus que renova as suas promessas. Sempre o Senhor Deus renova as suas promessas, fazendo com que nós lembremos que todas as coisas contribuem para o bem
daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Desculpe. Por fim, o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. A primeira coisa que foi restabelecida quando o povo voltou para aquela terra foi o culto, né? O culto a Deus, meus irmãos, é algo extremamente importante. O culto, às vezes a gente tem um entendimento errado do que é um culto. Um culto, nós não viemos, ou nós não vamos a um culto para receber. Nós vamos a um culto para dar. Quem vai a um culto para receber é aquele que é cultuado. Nós vamos a um culto para dar, para oferecer. Nós vamos a um culto para multiplicar a nossa esperança. Nós vamos para um culto oferecer alguma coisa, né? E aí nós sabemos que Romanos capítulo 12 fala muito bem disso, né? Que nós devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. A Bíblia de Jerusalém diz assim: esse é o vosso culto espiritual, né? Isso é um culto. Está falando de oferecer alguma coisa, está falando de dar alguma coisa. Agora, se Deus, pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia, quiser nos dar alguma coisa através do culto, aí é com Ele, né? Mas um culto é para nós oferecermos a Deus alguma coisa, né? Isso nos remete a pensarmos como é que está o nosso culto. Não só quando nós estamos nas quatro paredes, mas principalmente quando nós estamos nas quatro paredes. Mas como está a nossa vida? Como está a nossa família? Como está a nossa casa? Como eu estou? O que eu tenho oferecido ao Senhor Deus? Como o salmista diz, será que nós temos oferecido constantes sacrifícios de louvor ao Senhor? Será? Essa é a grande pergunta. E o despertamento espiritual passa por uma renovação do nosso culto, um restabelecimento do verdadeiro culto, de um culto espiritual a Deus, de um culto verdadeiro a Deus, né? E isso faz com que nós pensemos um pouco mais sobre despertamento espiritual. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente serem fiéis à palavra de Deus. Não existe despertamento espiritual sem a palavra. Um despertamento espiritual, meus irmãos, é uma volta à palavra de Deus, é uma volta às Escrituras, é um amor pela palavra, é um amor pelas palavras de Deus, como diz lá no Salmo 119, né, o salmista diz assim: ó Senhor, quanto eu amo a sua lei, quanto eu me deleito na sua lei. Aquele que é despertado espiritualmente tem um amor à palavra de Deus. E para nós finalizarmos, meus irmãos, nós vamos ver no livro de Neemias, né, com mais clareza. No livro de Esdras também aparece, mas no livro de Neemias aparece com maior clareza. Lá no capítulo 8, se não me engano, quando Neemias ele começa a ler a palavra de Deus perante o povo, há um grande avivamento, um grande despertamento espiritual, há um grande mover do Espírito Santo de Deus em favor daquele povo, fazendo com que aquele povo se voltasse, se quebrantasse através da palavra de Deus. Meus irmãos, nesses últimos dias, se nós quisermos manter a nossa fé, se nós quisermos manter a nossa esperança, se nós quisermos olhar firmemente para a cruz, sem titubear, nós precisamos da palavra do Senhor. Nós precisamos ler a palavra do Senhor e nós precisamos buscar
mais a palavra do Senhor. Lógico que um caminho para isso é a escola bíblica dominical, obviamente. O crente, eu sempre disse isso em sala, né? Quem já foi meu aluno sabe muito bem disso. A escola bíblica dominical muda a vida de um crente. A escola bíblica dominical faz um crente muito mais forte e muito mais preparado para enfrentar todas as mazelas desta vida. Então, meus irmãos, nós vamos ter a oportunidade de testemunhar durante este trimestre de como o Senhor opera através desta palavra. Muito bem, esta é a nossa lição de hoje. Que Deus abençoe a todos. Na sequência, nós vamos ter a aula dos adolescentes e na semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre o despertamento que renova o altar. Vamos falar da lição de número 3. Porém, vamos a ele, né? Vamos àquele sorteio abençoado aí, para que os irmãos possam ser enriquecidos através da leitura deste livrinho aqui. Um livrinho bem fininho, meus irmãos. Aqui acho que não tem nem 100 páginas. Né? O autor escreveu aí bem no início da pandemia, né? No mês de fevereiro, março. E ele disponibilizou esse livro gratuitamente, né? Eu só paguei o frete. Eu ganhei 3 exemplares e vou sortear 2 para os irmãos, para que os irmãos possam ler e serem abençoados pela leitura deste livro. O título do livro é Coronavírus e Cristo, do autor John Piper. É um pastor americano, já esteve várias vezes no Brasil pregando, e eu mesmo já tive a oportunidade de vê-lo pregando aqui no Brasil em algumas vezes. A produção ali está terminando de fazer o sorteio. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E aí, produção? Tá no grau? 1 minutinho, meus irmãos, e o sorteio já vai ser realizado. Meus irmãos, já encerrou aí o tempo da hashtag. Quem não colocou a hashtag aí, infelizmente, já foi. Rapaz, tem bastante gente aqui. Acho que eu vou fazer sorteio todo final de semana, hein? Ô, produção, tem que ter um sorteio todo fim de semana agora, hein? Não é não, Hudson? É isso mesmo, hein? Que benção, rapaz. Tá vendo aí? Quase 30 pessoas. Ó, e tá subindo, hein? Tá subindo, hein? Encerraram? Vamos lá, meu irmão. Os irmãos vão colocar aí na frente da câmera o sorteio, meus irmãos. Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar ao vivo e a cores aí, porque quem sabe faz ao vivo, né? Então nós vamos colocar aí na frente da câmera aí o primeiro sorteio do Coronavírus e Cristo. Tchan, 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 tchan. Sorteando o primeiro. Rufem os tambores. É 2. 2 livrinhos. Irmã Midian Nascimento. Parabéns, irmã Midian. Que Deus abençoe você. À noite estarei entregando aí esta bênção para a senhora com muita alegria. Parabéns, que Deus abençoe. Agora, o segundo livrinho. Tchan, 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 tchan. Irmã Suzana Cordeiro, lá do Vila Natal. Vila Natal não, meu Deus, Jardim Imbura. Ô Glória, esposa do pastor Isaquiel, meu aluno de teologia, que bênção.
agora eu não vou saber quando eu vou te entregar essa bênção aqui, mas eu vou entregar, não se preocupe. Que Deus abençoe a nossa irmã Suzana. Glória a Deus. Parabéns aos meus irmãos aí que ganharam estes livrinhos aí. Eu espero em Deus que os irmãos possam ser enriquecidos na palavra do Senhor, que os irmãos possam ser abençoados através deste livro e que os irmãos possam ser edificados através desta leitura. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que a paz do nosso Senhor reine em cada coração e que a bênção do Deus de Israel seja com todos. Fiquem com Deus. Amém. Eu olhei e vi uma porta aberta para mim e de repente ouvi um som que me dizia: sobe aqui, vem me ver, vem me ouvir falar, vem me ver, vem me ouvir falar. E no instante eu fui cheio do Espírito de Deus, e foi ali que eu vi seu rosto que brilhava para